dia, galera. Estamos aqui mais uma vez, né? Resolvendo questõezinhas da UERJ. E aí a primeira questão que a gente vai resolver é essa questão aqui, ó. UERJ do vestibular 2020. Os números inteiros x e y satisfazem as seguintes equações, tá? Aí ele montou um sisteminha de equações para vocês. 2/5 de x mais 3/5 de y igual a 37. E a outra equação, x menos y igual a 30. Beleza? Então, a gente já viu ali que é um sistema. A gente vai utilizar os métodos de resolução do sistema, e aí a gente já sabe que são três. Temos três métodos: o da comparação, o da substituição e o da adição, tá? Então, todos os três vocês conseguem resolver o sistema, tá? A gente vai utilizar o método da adição, tá? Porque a gente está vendo ali, ó, que eu tenho esse cara aqui que é positivo e esse que é o quê? Negativo. Então, de alguma forma, a gente tenta cancelar, tá? Pelo método da adição. Então, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer, vou colocar o sisteminha aqui. 2/5 de x mais 3/5 de y igual a 37. E aqui x menos y igual a 30. Esse é o nosso sistema. Ok? Então, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui para facilitar a nossa conta, a gente vai tentar tirar esse denominador 5, tá? Por sorte ali, como tem os dois denominadores de 5, fica mais fácil, tá? É só multiplicar por 5. Porque ao multiplicar isso aqui tudo por 5, automaticamente, desse lado aqui, esses caras que têm denominador 5, eles vão sumir, tá? Então, reescrevendo. Quando eu multiplicar 5 vezes 2/5, vai ficar 2 vezes 5 dividido por 5. Eu posso cancelar os 5, tá? Então, vai ficar 2x. Aqui, ó, quando eu multiplicar esse 5 aqui, vai ficar 3 vezes 5 dividido por 5. Então, cancela os 5, mais 3y é igual a 37 vezes 5. Lembra daquela maneirinha esperta que a gente tinha aprendido? Ó, tenho 37, são 30 dezenas e 7 unidades, tá? Então, 30 vezes 5, 150. 7 vezes 5, 35. 150 mais 35, 185. E aqui embaixo a gente vai repetir. X menos y igual a 30. Tá beleza? Aqui dessa forma como está aparecendo, se a gente fizer pelo método da adição, a gente ainda não consegue cancelar ninguém, deixar uma incógnita sozinha ali, tá? Então eu vou tentar aqui rearrumar, vou modificar essa equação, uma das duas equações, de modo que apareçam termos que vão ser cancelados na adição, tá? Então aqui, ó, na segunda equação, se a gente multiplicar a equação todinha por 3, como é que vai ficar aqui embaixo, ó? Na próxima linha. Nós temos a primeira equação que não vai ser modificada mais, 2x mais 3y igual a 185, tá? Multiplicando a equação todinha de baixo por 3. Então, eu vou ter lá, ó, 3x menos 3 vezes y, 3y, igual a 30 vezes 3. 90. Tá? Então, aí a gente já consegue, ó, pelo método da adição, achar uma das duas incógnitas. Tá? Ó,
quando eu somar as duas equações, a gente vai conseguir cancelar quem? Esse carinha que está aqui no meio. Então, nós temos 2x mais 3y igual a 185, 3x menos 3y igual a 90. Quando eu juntar esse do meio, ó, vai sumir. 2 juntando com 3x, 5x. Esse cara aqui morreu, né? Cancelou. Igual 185 mais 90, 275, tá? O 5 que está multiplicando x passa para o outro lado. Dividindo. 27 dividido por 5. A gente poderia ter feito aquela maneira esperta, ó. 27 por 5. Vai 5 e sobra 2. Então, esse 2 vai juntar com o 5 que vai descer. 25 por 5, 5. Então, o nosso x vale quanto? 55. Tá? E aí, vocês vão usar uma das duas equações para achar o valor de y. Obviamente, a gente vai usar mais fácil. Então, a mais fácil, ó, de todas é essa daqui. A gente vai usar essa equação aqui. Tá? Então, a gente tem, ó, x menos y igual a 30. Então, nosso x já é 55. 55 menos y igual a 30. Passar o y para o outro lado, para ele positivo, e o 30 para o lado de cá, para ele negativo. Tá? Então, vai ficar, ó, 55 menos 30 igual a y. Qual o valor de y? 25. Tá? Vamos ver o que ele estava pedindo na questão. Ele estava pedindo na questão, ó, para calcular o valor de x mais y. Então, se o nosso x é 55 e o nosso y é 25, a soma disso dá quanto? 80. Então, x mais y igual a letra A. Tá? Essas questões aí, gente, foram questõezinhas que ficaram aí da semana passada para resolver. Então, já coloquei também na aula de hoje lá no PDF. E qualquer dúvida, coloquem aí no chat ou mandem um comentário lá no aplicativo para a gente poder conversar e tirar as dúvidas. Ok? Então, a próxima questão. Segunda questão é o ERG 2018. As farmácias WY adquirem determinado produto com igual preço de custo. Então, o mesmo valor de custo é para as duas farmácias. A farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. Então, isso quer dizer o quê? Por exemplo, se esse produto custou R$10, quando ele vender, ele vai vender com 50% de lucro. Então, 50% de R$10, R$5. Se ele está vendendo com esse lucro aí em cima, ele vai vender o produto no final por R$15. Tá? Então, a farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. Na farmácia Y, o preço de venda do produto é 80% mais caro do que na farmácia W. O lucro da farmácia Y em relação ao preço de custo é D. Então, primeiro a gente tem que ver aqui, ó, por quanto vai sair o produto, né, lá na farmácia W, porque a farmácia Y pega o preço da farmácia W e joga, faz o seu preço em cima desse outro preço, não no preço de custo, tá? Então,
acontecendo aqui na farmácia W? Ele está vendendo com 50% de lucro. Ou seja, o valor que ele comprou, ele faz uma continha ali de 50%, tá? E joga em cima para o preço final. Então, a gente não conhece aqui ainda o valor de cada um, tá? A gente vai trabalhar aqui generalizando os preços. Então, a farmácia W, vendendo com 50% de lucro em cima do custo, quer dizer o seguinte, ó, que o produto dela, né, que é o mesmo da farmácia Y, foi comprado por um valor W, tá? E quando eu somar 50% desse valor, eu vou ter o lucro. Então, o lucro da farmácia W é o preço W mais 50% disso, tá? Então, ó, o lucro aqui vai ficar, ó, 50% quando a gente coloca na forma de fração, fica 50 sobre 100, simplificando é o mesmo que 0,5. Então, eu vou transformar isso. 0,5W. Então, o lucro na farmácia W é W mais 0,5W. 1 mais 0,5, tá? Então, 1,5 do preço de custo na farmácia W, tá? Então, esse é o lucro deles. Agora, o da farmácia Y, eles fazem o lucro deles em cima desse lucro aqui. Então, a gente vai utilizar agora esse valor para ver quanto que a farmácia Y tem de lucro no final, tá? Então, ó, a farmácia Y tem um lucro ele pega esse valor aqui e em cima desse valor ele faz o quê, ó? Ele trabalha com 80% a mais. Então ele fala ali que o produto é vendido 80% mais caro. 80% do quê? Do lucro da farmácia W. Então aqui, ó, 80% desse preço aqui. Beleza? A gente vai trocar ali da mesma forma que a gente tinha feito aqui em cima. Então, 1,5W mais, ó, a mesma coisa aqui, ó, rascunho. 80% é o mesmo que 80 sobre 100, e isso é 0,8. Então, 1,5W mais 0,8, que multiplica 1,5W, isso aqui, ó, quando vocês fizerem a continha aí, vai dar 1,2W. Então, eu tenho 1,5W mais 1,2W. Isso no final dá 2. Lucro de Y dá 2,7W. Tá? Então, quer dizer que ele vendeu 2 vezes mais, 2,7 vezes mais que o preço de custo, tá? Só que em relação à farmácia W, a gente tem que pensar o seguinte, esse aqui é o lucro da farmácia Y em relação à farmácia W. Aqui no cantinho pega? Quadro. Até aqui tá pegando. Tá? Então, vou apagar esse aqui, esse rascunhozinho, só pra gente voltar aqui pra cima. Tá? Então, ó, vou escrever aqui, lucro da farmácia W, 1,5, e ao final, o lucro da farmácia Y, 2,7Y. E aí, como a gente vai marcar? Eu quero o lucro da farmácia Y em relação ao preço de custo lá do começo. Só que o preço de custo era aquele valor inicial aqui, ó. Valor inicial.
aqui, tá? Então, eu tenho que ver o quanto excedeu após aqueles 100% iniciais, que era o preço total do produto, tá? Então, aqui, ó, esse 2,7, se eu transformar ele para porcentagem, ele é o mesmo que 270%, tá? Então, retirando, né, os 100% lá, que era do preço inicial, vai sobrar o quê? Um aumento ali, ó, de 170%, tá? Então, o lucro que a farmácia Y vai ter em relação ao preço inicial, que representava esses 100% aqui, é de quanto? Um lucro de 170% em relação ao preço lá no início do problema, tá? Caso tenha alguma dúvida, faz um comentáriozinho lá na plataforma que a gente responde vocês, ok? Vou passar para a próxima questão. Questão 3. O ERJ de 2016. Olha aqui. Crianças de uma escola participaram de uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. Após a campanha, verificou-se que 80% das crianças receberam a vacina contra a paralisia, 90% receberam a vacina contra o sarampo, 5% não recebeu nenhuma nem outra. Tá? Determine o percentual de crianças dessa escola que receberam as duas vacinas. Tá? Então, essa questãozinha aqui é uma questãozinha que, quando a gente lê assim, uma quantidade foi para um dos itens, outra quantidade para outro dos itens. E aí, ali no meio ele está pedindo para vocês verem a quantidade das duas ao mesmo tempo. Então, isso aí parece muito conjunto, né? Interseção de conjunto, união de conjunto, número de elementos de um conjunto. Então, é assim que a gente vai resolver essa questão. Então, a primeira coisa, ó, vamos fazer um rascunho antes de escrever realmente aqui o problema como resposta, tá? Então, eu tenho ali um conjunto que representa as crianças que vacinaram contra a paralisia, vou colocar aqui um P, tá? 80%. Aqui tem 80% ao todo. Temos crianças que vacinaram contra sarampo, tá? Temos aqui fora, eu vou colocar 5%, ó. 5% que não vacinaram contra nenhuma das duas doenças, né? E eu quero saber isso aqui, ó, a quantidade de crianças que vacinaram aqui no meio, ó, que vacinaram as duas ao mesmo tempo, tá? Que a gente ainda não conhece. Só que eu sei o seguinte, ó, esse X aqui, ele, que é o que a gente está determinando, ó, em porcentagem, ele é a interseção entre os dois conjuntos, tá? Ele tanto tem crianças que vacinaram contra a paralisia, como tem crianças que vacinaram contra sarampo. E aqui, crianças que vacinaram somente contra paralisia, não é só 80%. Isso aqui é o total, então pode incluir também quem foi vacinado contra sarampo, tá? Então aqui, ó, para ser somente paralisia, eu teria que fazer 80% menos o X. Tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, 90% menos o X. Tá? Só que eu vou pensar no seguinte. Quando eu penso no total de crianças, esse total somado aqui, esse 80 menos X, mais 90 menos X, mais 5%, ao todo aqui, isso tem que dar o conjunto todo, 100%, tá? Desses 100%, eu já vou excluir, ó, quem não vacinou contra nenhuma das duas
vacina, não teve nenhuma das duas doenças, tá? Então, ali, desse total, eu já tenho o quê? 95% que foram vacinados daquele total, tá? Então, eu já não estou trabalhando mais com 100%, vou trabalhar com 95% para excluir quem não foi vacinado, tá? Como a gente trabalha o número de elementos de uma união de conjuntos, tá? É uma formulazinha bem tranquilinha. Número de elementos da união de um conjunto A com um conjunto B, a gente faz o seguinte, a gente pega o número de elementos do conjunto A, soma o número de elementos do conjunto B e subtrai uma vez a interseção, tá? Então, olha só, qual é o nosso total aqui quando unimos o conjunto de crianças vacinadas com paralisia e sarampo? 5% foi excluído. Então, esse total aqui, ó, tá? É de quantos por cento? 95%. Isso aqui é só para a gente mentalizar qual é o problema e qual a solução a ser caminhada, a ser trilhada aqui, tá? Então, aqui já começa a resposta. Temos quantos números de crianças vacinadas para um primeiro conjunto aqui que eu vou chamar... Vou trocar aqui para P e B, P e S, para ficar bem visual com o desenho. Então, união S é igual ao número de elementos do conjunto P somado com o número de elementos do conjunto S menos o número de elementos da interseção, tá? Então, o número de elementos aqui, 95, a união como um todo. Número de elementos que vacinaram contra a paralisia infantil, 80%. Mais número de elementos que vacinaram contra sarampo, 90%. Menos número de elementos que está na interseção. Não sabemos o que a gente quer achar. Então, número de elementos que vacinaram as duas ao mesmo tempo, tá? Então, jogando de um lado para o outro aqui, ó, vamos ter número de elementos da interseção igual a 95, 80% mais 90% menos 95%. Então, 80% mais 90% menos 95%, a gente vai ter um total ali de 75% de crianças que foram vacinadas contra as duas doenças ao mesmo tempo, tá? Então, o total, o percentual de crianças que vacinaram, que tiveram, né, as duas vacinas, é 75%, tá? Então, essa questãozinha aí foi uma questão discursiva da UERJ sobre conjuntos. Vou pedir para vocês tirarem um print aí da tela. Próxima questão. O
proprietário de uma lanchonete vai ao supermercado comprar sardinha e atum enlatados. Cada lata de sardinha pesa 400 gramas e cada lata de atum 300 gramas. Como sua bolsa de compras suporta até 6,5 kg, ele decide comprar exatamente 6 kg dessas latas. Sabe-se que foi comprada pelo menos uma lata de cada pescado. Determine o maior número possível de latas que o proprietário da lanchonete poderá comprar. Então, vamos primeiro montar uma situação aqui. Ele falou que a lata de sardinha pesa 400 gramas e a lata de atum pesa 300 gramas, tá? Então, eu vou chamar aqui de X a lata de sardinha, tá? Então, eu sei que aqui, ó, temos 400 gramas. E Y a lata de atum, que nós temos aqui 300 gramas, tá? Então, ele, quando comprar uma quantidade X de latas de sardinha e uma quantidade Y da lata de atum, no total nós vamos ter um valor de 6 quilos. E 6 quilos em grama representa quanto? 6.000 gramas, tá? Então, no final, a gente está trocando aqui as unidades para trabalhar com a mesma unidade. Então, 6 quilos no total, isso representa 6.000 gramas, tá? Então, olha só, eu não sei a quantidade de latas de sardinha nem a quantidade de latas de atum, mas eu sei que se eu comprar X unidades de latas de sardinha, para saber a quantidade em peso, eu vou multiplicar a quantidade de latas de sardinha pelo peso de cada uma. Então, X vezes 400 gramas, tá? A mesma coisa com a lata de atum. Eu não sei a quantidade que eu vou comprar, mas eu sei que quando eu multiplicar a quantidade pelo valor que cada uma pesa, então, Y vezes 300, no total, ao final da compra, eu vou ter exatamente quantos quilos? 6 quilos, que eu já vou colocar aqui no problema como grama, tá? Então, quando eu somar essas quantidades, eu tenho que chegar aqui em 6.000 gramas, tá? Então, aqui a gente tem a seguinte forma, ó, 400x mais 300y igual a 6.000. De que forma nós podemos simplificar isso aí, ó? Eu sei que o 400 é 4 vezes 100. Eu sei que 300 é 3 vezes 100. E eu sei que 6.000 é 60 vezes 100. Então, eu vou colocar o 100 em evidência para poder, ó, simplificar. Tá? Então, esse 100 está multiplicando, quando passar para o outro lado, vai dividindo. Tem um 100 aqui e eles vão se cortar. Então, o que sobra lá no final é o quê? 4x mais 3y é igual a 600. Ah, Dayana, você não tem outra equação aí para fazer um sistema de equações e trabalhar em cima disso. Realmente, a gente não vai fazer dessa forma. A gente vai fazer uma análise aqui do que está acontecendo. Se a lata de sardinha pesa mais, automaticamente, para completar esses 6 quilos, eu vou precisar de menos latas de sardinha, tá? E ao contrário aqui, ó, se a lata de atum pesa menos, tá? Para completar um valor, o valor de 6.000 quilos, eu vou precisar de quê? De mais latas de sardinha. Então, eu tenho que ter aqui o mínimo possível de latas de sardinha, porque elas pesam mais, tá? Se eu quero o maior número possível de latas que esse proprietário pode comprar,
eu tenho que ter o mínimo possível do valor daquela que pesa menos, que é a lata de sardinha. Perdão, daquela que pesa mais, que é a lata de sardinha. Porque aqui, ó, vai aparecer uma quantidade maior. Então, eu vou ver aqui o que está acontecendo. Se eu comprar uma lata de sardinha, se bate o valor aqui, um valor inteiro de latas para Y, para completar esse carinha aqui, que agora não é 600. Ele simplificou a 600. Então, quando eu trabalhar com x igual a 1, quem vai ser o nosso y? Será que o nosso y vai ser um valor inteiro? Será que ele vai ser um decimal? Tá? A gente precisa que seja um valor inteiro, porque eu não posso pegar a lata de sardinha e falar assim, vou comprar só a metade. Vou abrir a lata de sardinha e pegar só a metade. Não, a gente tem que trabalhar com os valores inteiros. Então, se eu comprar uma lata de sardinha, será que o valor da lata de atum, a quantidade de latas de atum, vai ser um cara inteiro, um valor inteiro? Então, como é que a gente vai ver isso? Ó, vou trabalhar primeiro aqui com x igual a 1. Então, onde tem x, eu substituo por 1. 4 vezes 1 mais 3y é igual a 600. Então, vai ficar 3y igual a 4 vezes 1, 4. Quando eu passar para o outro lado, vem subtraindo. 600 menos 4, 596, tá? Então, y é o mesmo que 596 dividido para 3. Ah, não quero fazer conta. Por enquanto, não quero fazer conta, só quero que seja dividir, ó. Lembra que eu falei com vocês? Quando eu estou com uma divisão por 3, eu somo os algarismos. Se essa soma dos algarismos chegar num valor que está lá na tábua do 3, quer dizer que eu posso dividir esse cara por 3. Tá? Então, aqui, se eu somar 5 mais 9, 14. 14 mais 6, 20. 20 por 3 não dá um valor inteiro. Então, eu já sei que eu não posso trabalhar apenas com uma lata de sardinha. Tá? Aí, eu vou testando. Vocês vão testar e vocês vão perceber quando vocês tiverem um valor de uma quantidade de 3 latas de sardinha, tá? A gente vai conseguir um número inteiro aqui para o y. Quer ver só? Vai ficar 4 vezes 3 mais 3y igual a 600. Então, vai ficar 3y. Esse 4 vezes 3 dá 12. Como passar para o outro lado, vem subtraindo. 600 menos 12. 3y vai ficar 588. Vamos ver se dá para dividir. 8 mais 8, 16. 16 mais 5, 21. Então, o 21 aparece na tábua do 3, quer dizer que dá para dividir. Vocês vão achar, então, um y igual a 16. Tá? Então, ó, eu vou conseguir, para essa quantidade gerar aqui 6 quilos, ter que comprar 6 latinhas de sardinha, perdão, 3 latinhas de sardinha e 16 latinhas de atum, tá? Então, sabe se foi comprado pelo menos uma lata de cada pescado, determine o maior número possível de latas que o proprietário da lanchonete poderá comprar. Então, vocês vão escrever aí na resolução de vocês. O maior número possível de latas que ele vai poder comprar é o que? 3 latas de sardinha e 16 latas de atum. Ok? Caso tenha alguma dúvida, deixe um comentário aí na questão, no aplicativo ou aí no chat de vocês. Tem tempo ainda? Tem tempo ainda? Tem tempo ainda? Tem. Tá. Questão 5, aí já é uma questão de sucessões, né? Sequências. O ERG de 2017. Considere a sequência. Aí ele determinou aqui os 4 primeiros termos. Ele determinou o nosso A1, A2, A3, A4. Tá? Lembrando que aqui ele está trabalhando com o N pertencente, aqui faltou o sinalzinho,
pertencente aos naturais, tá? Então, são esses valores para N, que a gente determina aqui a sequência, são naturais e apareceu um asterisco. Então, esse asterisco diz pra gente que eu estou excluindo zero, tá? Dentro da sequência dos naturais, a gente vai começar como? 1, 2, 3, 4, e assim até o infinito, excluindo zero. Então, ele falou que a sequência é uma sequência recorrente. Olha o que está escrito aqui, ó. Considere a sequência, aí disse ali, com 70 termos, cuja fórmula de recorrência é, aí apareceu aqui a fórmula. O último termo dessa sequência é. Então, é uma sequência de recorrência, quer dizer o seguinte, que eu preciso de um termo anterior para chegar no próximo. Eu sempre estou precisando de termos anteriores para chegar no próximo, tá? Então, vamos ver como que foi montado isso aqui. Ele disse que foi em cima dessa lei de formação. Então, se o N pertence aos naturais, excluindo o zero, o primeiro termo é o A1, tá? Ele já disse aqui para você, ó, não vou nem fazer pela fórmula, vou fazer pela sequência. O nosso A1 vale 2, o nosso A2 vale 3, o nosso A3 vale 1, tá? A partir disso, dá pra gente fazer em cima da lei de formação que ele pediu. Vamos ver se dá certo. O A4, se eu olhar aqui em cima, ó, seria o seu imediatamente anterior menos o anterior do anterior. Então, N menos 1, ó. Aqui está o nosso 4. Nosso N aqui é 4. Quem é o seu imediatamente anterior? Para usar aqui, 3. O A3. Quem é o anterior do anterior? O A2. Então, o A4, a gente, para chegar nele, teve que fazer A3 menos A2. Vamos ver se dá certo aqui com o que apareceu ali. Quem é o nosso A3? 1. Quem é o nosso A2? 3. Então, é 1 menos 3. Nosso A4, então, é menos 2. Foi o que apareceu. Vamos descobrir aqui, ó, quem é o nosso A5. Seguindo a fórmula ali de recorrência, o A5 é o A4 menos o A3, tá? Então, quem é o nosso A5? Quem é o nosso A4? Menos 2. Quem é o nosso A3? 1. Então, o nosso A5 vale menos 3. Vamos ver quem é o nosso A6. A6 é o A5 menos o A4. Então, A6 é igual ao A5 menos 3, menos o A4. Nosso A4, ó, menos 2. Então, eu tenho menos 3 menos o menos 2. Esse menos com esse menos, mais. Então, ao final, nós temos menos 3 mais 2, isso é igual a menos 1. Vamos só ver o A7 que está acontecendo. A7, que é igual ao A6 menos o A5. Então, A6 menos 1. A6 menos 1. A5 menos 3. Então, A menos 1 menos 3. A7 menos 1 menos 3. Esse menos aqui vai virar mais. Então, nós temos menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, 2. Então, ó, os números que nós estamos trabalhando são esses aqui em sequência. Tá? Então, vocês vão perceber o seguinte. A sequência vai ser da seguinte forma. 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1, 2. Se vocês estivessem fazendo o A8, vocês iam perceber que apareceu 3 de novo. Se eu fizer o A9, vocês vão perceber que vai aparecer 1 de novo. Então, a sequência, no final, ela vai ter essa cara aqui, ó. Aparece tudo só pra gente ter espaço. Ó, a nossa sequência vai ser 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. E aí começa de novo.
2, 3, 1. E assim infinitamente. Então, ela está sendo vista ali como um círculo, tá? Então, ó, ela começa aqui, positiva, ó, 2, 3, 1. Depois aparecem os simétricos desse número. Menos 2, menos 3 e menos 1. Depois volta para o começo de novo. 2, 3 e 1. Se vocês forem continuar para ver se dá certo, vai aparecer menos 2, menos 3, menos 1. Então, cada ciclo que está aparecendo aqui está levando 6 termos para se repetir, tá? Então, o ciclo aqui, ó, acontece sempre de 6 em 6, tá? Ele está pedindo para vocês o último termo de uma sequência com 70 termos, tá? Então, se a gente dividir 70 por 6, vocês vão fazer a divisão aí, vocês vão ver que vai sobrar 4. Ou seja, esse carinha aqui, que aqui vai dar 11. Esse carinha aqui, esse círculo que está aparecendo aqui, que eu, grifei aqui, ele vai aparecer 11 vezes e aí vai iniciar um ciclo de novo. Só que esse ciclo não vai ser completo, ele não vai ser completo. Ele vai passar quantos termos para frente? 4. Então, é como se estivesse aparecendo assim, ó. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Na primeira linha. Na segunda linha. A7, A8, A9, A10, A11, A12. Na terceira linha. A13, A14, nananana, tá? E aí vão passar esse ciclo 11 linhas para baixo, tá? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. 2, 3, 1. Menos 2, menos 3, menos 1. Aí aqui para a próxima linha. 2, 3, 1. Então, aqui está A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12. Isso 11 vezes, tá? Aqui no final nós vamos ter o A66, no menos 1. Esse cara aqui vai ser o termo 66. Para chegar no 70, a gente vai começar um outro ciclo. Então, seria quem? Esse cara, o A67. Esse cara, o A68. Esse cara, o A69. E o menos 2, o cara que está no A70, tá? Então, o nosso A70, letra D, vale menos 2. Ok? E se você podia beber uma água? Beber uma aguinha. Eu vi seca na garganta. Então, caso tenha dúvida, deixe um comentáriozinho lá no aplicativo ou aí no chat mesmo, ok? Nós vamos tirar um print da tela. Não sei como. Falta? Então bota por um. Gente, só para a próxima questão é grande. Então, galera, à tarde a gente continua resolvendo as próximas questões. Lembrando que já está no aplicativo, se vocês podem, nesse tempinho aí, ir olhando e vendo se vocês conseguem resolver vocês sozinhos. E as próximas questões são todas de PA, tá? De progressões. Então, já dá uma olhadinha lá, já vai separando a fórmula, já vai relembrando como que faz, o que é uma PA, o que é a razão de uma PA, o que é uma PA ser crescente, decrescente, para a gente, à tarde, poder voltar e resolver o resto das questões. Beleza?